eu tenho 32 anos. Em janeiro do ano passado, eu descobri um câncer de mama. Naquela época, eu ainda estava amamentando. A minha filhinha, ela tem hoje 2 anos, vai fazer 3 anos no mês que vem. Então, ela ainda amamentava, eu tinha uma ligação muito forte com a amamentação, né? Então, ela ainda amamentava e eu não tinha nem previsão de quando eu ia tirar ela do seio. E aí, antes de descobrir tudo, foi quando tudo começou. Eu senti um nódulo no seio, achei que não era nada, porque eu vivia com o peito empedrado por conta da quantidade de leite e tudo. E, enfim, acabei descobrindo aí o câncer de mama. Num primeiro momento eu fui ao médico, eles falaram que não era nada, né? Que era para eu ficar despreocupada, porque aquilo era leite empedrado. E aí, passou-se um tempo, vi que aquilo continuava crescendo e fui ao médico, fui a um especialista, e eles diagnosticaram um câncer de mama. Em um estágio 2 já. Eu não tinha ninguém na família com câncer de mama, então para mim foi uma situação assim muito desesperadora. Eu fiquei extremamente ansiosa, foi muito difícil lidar com isso. E sempre fui uma pessoa de muita fé. Mas naquele momento assim de descoberta e até vamos dizer assim, algumas químios, boas químios, eu passei por um momento de muita dificuldade, porque eu não conseguia lidar com aquilo. Eu fui parar no hospital com crise de ansiedade, porque eu simplesmente não dava conta de lidar. Como eu tenho filho, é uma coisa muito comum da gente escutar, né? Você não pode desistir, porque você tem um filho, você tem uma filha para criar, enfim, você tem que ter força. E aquilo me matava por dentro, sabe? Porque eu sabia da minha responsabilidade, quis muito ser mãe, e quando eu me vi naquela situação, eu não conseguia lidar, era mais forte que eu. Então, meu pai falava assim para mim: se você está sendo muito fraca, você precisa confiar mais em Deus, você não confia em Deus. Ele, muito humilde, não entendia a complexidade. Quando eu falei câncer, ele não queria que eu dissesse nem a palavra câncer. Acabava que a gente ficava assim numa situação que eu não podia falar, porque ele não conseguia entender, não gostava de ouvir. Ele chegou a falar para mim assim: fica tranquilo que vai ser um câncer benigno, porque não vai ser maligno. E eu, pai, não tem, né? E eu tentando explicar para ele essa situação, enfim. E eu vou dividir com vocês o testemunho de como Deus me colocou no colo e cuidou de mim. Então, eu tenho uma tia que mora em Parabaio, que é uma cidade que eu não conheço ainda, quero muito conhecer em breve. E eu já estava fazendo as químios, e quando eu vi, eu estava com uma anemia muito forte, eu já tinha ficado internada uma vez, a minha imunidade demorava muito para subir, mesmo com as injeções. Então, acabou que eu estava já na terceira semana sem químio, e eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, como eu ainda estava, né, tratando com o tumor para depois fazer a cirurgia, comecei a ficar desesperada. E aí eu pedi para todos os meus amigos mais próximos, a minha família, enfim, as pessoas mais próximas, para que elas rezassem por mim. Falei, olha, a gente reza por mim porque está acontecendo isso e eu não estou conseguindo fazer químio. E todo mundo, né, me respondeu. E essa minha tia, ela disse assim para mim: Sil, eu vou sim colocar você nas minhas orações, mas a gente está aqui na nossa cidade fazendo um programa. O nosso padre, que é o Padre Luciano, que eu já vi que está aqui online. Um abraço para o senhor, padre. Ele está fazendo um programa que se chama Clamor da Noite. Às 11 horas da noite a gente se reúne. Ele escuta os áudios das pessoas ao vivo, né? Você manda o seu áudio, o seu pedido, enfim, a sua intenção, e a gente juntos reza por você. No primeiro dia, eu não mandei um áudio, né? Eu não conhecia o programa, mas ela mandou um áudio por mim. E ela mandou o áudio explicando o que tinha acontecido, o que estava acontecendo no meu tratamento. E o padre gentilmente fez uma oração por mim, de cura e libertação, pediu para que eu colocasse a mão no local do meu tumor e disse que naquele momento o meu tumor ele estava sendo queimado, que o Espírito Santo ele estava queimando o meu tumor. E eu me emociono muito dizendo isso, Nath, porque foi extremamente forte para mim. Naquele momento, as orações que eu havia pedido
para todos os meus familiares e para todos os meus amigos, ela era como se, como não, né? Era o próprio Deus através do Padre Luciano respondendo para mim, dizendo que ele estava ali e que aquele tumor estava sendo queimado. E ele disse para mim que eu iria fazer os exames e que eu iria conseguir sim fazer as próximas químios e que a partir dali meu tratamento ia andar e as coisas dariam certo, porque aquilo ali ia passar. E eles cantaram uma música que fala que o impossível Deus já realizou, né? O impossível para nós, ele já realizou. E isso virou, assim, o lema do meu tratamento. Eu sempre escrevia, o impossível ele já realizou. Cada vez que eu fazia uma químio, era o impossível, ele já realizou. Cada vez que eu entrava numa máquina para fazer um exame, eu escutava as mesmas pessoas que cantaram aquela música que é da Pascoal de Tarabai cantando no meu ouvido. O impossível Deus já realizou. Então, isso foi fortalecendo, isso foi fazendo com que aquela ansiedade, aquele peito que eu mal conseguia respirar de tanto sufoco que eu estava sentindo, fosse tirado, fosse me acalmando, aquilo foi me acalmando, me acalmando. E como se não bastasse apenas aquela oração, a cidade inteira começou a rezar por mim lá. Além de toda a minha família, o meu marido, a minha mãe, o meu pai, a minha sogra, os meus irmãos, a minha madrasta, todo mundo entrava nesse programa, nesse Clamor da Noite online e rezávamos juntos. Então era sempre, toda semana, 3 vezes por semana. Era como se fosse um diário do meu tratamento, porque eu mandava os meus áudios, compartilhava com eles o que estava acontecendo, eles rezavam por mim, me davam forças. Além, é claro, da força que eu já estava recebendo das pessoas daqui próximo, mas me davam forças e para mim era como se eles estivessem aqui. Então foi assim um momento, uma fase que por mais dolorosa que fosse do meu tratamento, foi também uma fase de muito aprendizado, porque eu conheci outras histórias e ali rezando com eles, eu me esqueci do meu problema. Rezando por outras pessoas também, conhecendo a dor das outras pessoas. Enfim, a gente se movimentando para fazer essa corrente de oração e chegar aos céus, aquilo foi passando de uma maneira menos dolorosa. Não foi fácil, não é porque é com Deus que é fácil, né, Nath? Não é. Também tem luta, também tem dor, também tem dificuldade, tanto as dificuldades do tratamento como as dificuldades em casa. As nossas dificuldades como mulher também, né? Porque é muito complicado. Mas isso foi aos poucos passando. E engraçado, porque as pessoas de lá, elas mandavam os áudios delas com os problemas delas, e elas sempre falavam, eu quero rezar pela Silmária também. Então era assim um carinho de Deus tão grande, um carinho de Deus tão maravilhoso, que eu nunca, jamais na vida vou esquecer. E algo que o padre disse para mim, que ficou muito gravado, foi que eu pedi uma oração, né, para os meus amigos, para os meus familiares. Deus, ele fez questão de mostrar para mim que, além de estar lutando à frente aquela batalha comigo, ele tinha me dado um exército para lutar junto. E isso para mim é incrível, 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 porque uniu, até da minha família, pessoas de outras religiões que se juntavam ali no mesmo propósito. E, enfim, é a coisa mais, acho que, maravilhosa. Eu até falei no meu Instagram sobre isso. É muito fácil você se compadecer com a dor de quem você conhece, daquele que está próximo de você, né? Mas se compadecer da dor de uma pessoa que você nunca viu na vida e você rezar por ela, eu acho que é o presente mais puro que você pode dar para alguém, que é a sua oração. O seu sentimento, né? Aquilo que você coloca, que você pede para Deus. Então foi assim uma coisa muito, muito especial. No final do meu tratamento, da químio, antes de fazer a cirurgia, eu bati o sino na clínica e eles fizeram uma homenagem para mim, tocando o sino da igreja também. Então, foi assim extremamente surreal. Então, assim, Nath,
algo que eu acho que é muito importante, né? Eu não posso deixar de falar isso, é que, como você falou, dentro do tratamento, a gente se sente muito preocupado, né? E com razão, porque é uma doença extremamente perigosa, a gente sabe o quanto a gente perde de vidas, né? Por conta dessa doença. Então é muito difícil não se preocupar. Mas eu estava na mesma situação que você, de os médicos falavam e eu mesmo assim tinha aquela ponta, aquela coisa que não me deixava descansar. E hoje é muito fácil falar para mim, ah, agora você descansou. Não é isso. Mas é que no momento em que eu sempre dizia, não, meu tratamento está nas mãos de Deus, mas eu não descansava, né? Ah, meu tratamento está nas mãos de Deus, mas eu ficava ali, ô Senhor, né? Eu estava querendo lembrar o Senhor das coisas e ele não precisa ser lembrado, porque como eu falei, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de maravilhas, ele é o Deus de todas as coisas. Então, a gente precisa aprender a confiar, aprender a verdadeiramente confiar, descansar no colo de Deus e aprender que por mais que a gente tenha, né, as pessoas à nossa volta, o que é extremamente importante, sem elas seria impossível batalhar, né, uma situação tão difícil, mas que é para ele que a gente tem que correr. É para ele que a gente tem que ir lá contar os nossos problemas, é para ele que a gente tem que derramar as nossas lágrimas, é para ele que se tiver que nos humilhar, nós vamos nos humilhar, e é para ele que a gente vai ter a glória, né? Porque hoje eu vejo que essa vitória ela não é minha, ela é uma vitória dele e ela é uma vitória do meu exército. Eu me arrepio de falar isso porque eu acho assim que Deus já estava assim, Jesus, mas mais uma pessoa rezando pela Silmara? Como assim, né? E era isso. Então foi o carinho de tantas pessoas e, né, rezando ali por mim, intercedendo por mim. Então é isso que eu queria dividir com vocês. Espero que, de alguma forma, isso possa trazer alguma coisa para vocês hoje. Sem, é claro, como que eu posso dizer? Eu sei que o tratamento ele é diferente para cada um. A gente passa muitas vezes pelo mesmo processo, mas ele é diferente para cada uma de nós, né? Somente nós mesmos sabemos das dificuldades que são. Mas eu, a Nath, a gente está aqui para dizer que isso passa, né? E que com Deus passa de uma forma muito, mas muito mais tranquila. E que se na hora não parecer tranquilo para você, pode acreditar que uma hora vai parecer. Uma hora lá na frente você vai conseguir refletir que passou e que tudo que aconteceu tinha que acontecer e que só você tinha que passar, né? Apenas a gente pode passar pelaquilo que está determinado por Deus que nós devemos passar. É. Sil, eu agradeço assim, imensamente esse testemunho lindo que você trouxe para a gente nessa manhã. Eu tenho certeza, estou lendo os comentários aqui do pessoal e até teve uma paciente aqui que comentou que vai entrar em cirurgia na semana seguinte e que o nosso testemunho está dando força para ela aí com mais segurança, tranquilidade. Eu sei que a gente atingiu sim outras pessoas aqui que precisavam ouvir e ter sua fé renovada. Agradeço assim de coração, muito, muito você ter aceitado participar aqui da live. A gente se despede agora, porque eu vou convidar a Fernanda agora para trazer o testemunho dela. Um Beijo beijo, grande. seu.